bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou fazer com vocês aqui uma revisão, né, dos pontos que eu tratei durante essas aulas aí, para que vocês possam fazer a avaliação presencial de vocês. O primeiro ponto que eu tratei lá com vocês no início foi o quê? Como entender a linguagem de orientação a objeto, como é que ela funciona. Então, uma das questões que eu peguei e falei para vocês é que, se eu tenho lá um objeto que eu vejo lá, por exemplo, uma bicicleta, eu consigo colocar algumas características nessa bicicleta e consigo colocar algumas funcionalidades para essa bicicleta. Então, o que eu coloco de funcionalidade, eles vão ser os nossos métodos. O que eu tenho de característica, eu posso encarar como sendo os meus atributos. Então, dessa forma, eu já consigo facilitar, trazer esse objeto para a linguagem de programação. Uma das questões que eu trouxe para vocês foi, por exemplo, a classe pessoa, né, para que a gente conseguisse criar um objeto chamado pessoas. Então, todas as pessoas aí, quando eu olho para uma pessoa andando na rua, quando eu olho para uma pessoa no trabalho, eu consigo identificar algumas características que ela pode ali ter. Então vamos pensar em questões mais voltadas à questão de trabalho, né? Uma ficha, por exemplo, preencher uma ficha de um cadastro de uma pessoa. Ali a maior parte das questões que estarão ali são, na verdade, atributos. Então, com base nesses atributos que a gente começa a construir essa classe. Então vamos pensar assim numa classe pessoa. Quando eu olho para a pessoa, uma das primeiras coisas que vem em mente é qual o nome que essa pessoa tem. Então o nome aqui dela é um atributo. Depois eu posso ter, por exemplo, também CPF, posso ter RG, posso ter o que mais aqui? Nome, CPF, RG, data de nascimento e assim por diante. Então isso eu coloco no geral uma classe pessoas, certo? Depois, isso aqui foi a criação da classe pessoa, de uma maneira geral. Que foi isso daqui, quer ver? Que a gente tratou. Lembra que nós criamos aqui, olha, os nossos pacotes, né, pacote aulas e tal, e criamos a nossa classe pessoa. A nossa classe pessoa, olha, tá vendo aqui, ó, nome, estado civil, CPF, idade, eu coloquei aqui RG para demonstrar uma questão para vocês que logo já eu falo. Então essas são as características específicas de uma pessoa, e não de alguém, assim, por exemplo, vamos melhorar essa maneira que eu falei. Isso aqui são características gerais de pessoas e não específico de uma pessoa. Aí eu tenho essa receita aqui, né? Vamos colocar assim, eu tenho essa forma aqui. Com base nesta forma aqui, eu já consigo produzir vários objetos pessoas. Só que há alguns momentos que eu vou precisar de algumas especificações que tem a mais dentro de uma pessoa, que foi o caso que a gente tratou como o aluno e o professor, certo? Então, voltando aqui. Então, o aluno, olha aqui, tem uma representação de uma figura aqui, o aluno. Então, aqui, olha, eu tenho as características gerais e aqui eu tenho as características que são específicas do aluno. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a série que ele está. Depois eu posso ter também o número da matrícula dele. O que mais? Acho que aqui é o suficiente. Bom, é o mesmo caso para professor. Professor, o que eu posso ter? A matéria que ele leciona. Eu posso também ter qual que é o nível de instrução dele. Nível de instrução. E assim por diante. Então, posso ver várias outras características que eu tenho para as pessoas, né? Daí, colocando um grupo menor, né? Aqui seria o nosso grande grupo e depois um grupo menor. Quais seriam as características que elas passariam a ter? Então, observem aqui. Aqui nessa parte de cima eu tratei com vocês a criação de uma classe e, por consequência, da criação de um objeto. Tá certo? Aqui eu estou tratando com vocês a questão da herança. O que ocorre? Então, este aluno aqui, ele tem essas características, mas também tem estas características. Então, ao invés de eu criar sempre
uma classe para cada tipo de pessoa, eu vou ter uma classe, uma superclasse, e essa superclasse vão ter as características gerais. Depois, as especificidades da classe que eu necessitar, eu trato elas de maneira à parte. Que foi no caso aqui o aluno, e aqui também, no caso, o professor, certo? Então, aí o que foi feito? Lá, se vocês olharem lá no código que nós fizemos, olha aqui, aluno, observe aqui o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Bom, é o seguinte, olha. Então, agora eu criei aqui uma classe aluno e uma classe professor. Essa classe aluno, ela vai fazer o seguinte, olha. Eu deixei ela de maneira pública, né? Eu estou criando aqui uma classe para que eu possa gerar os objetos alunos. Ao invés de eu criar uma classe pessoa novamente, e chamar ela lá, por exemplo, pessoa aluno, eu não vou fazer todo esse trabalho, recriar todo esse processo, olha, criar aqui os meus atributos, criar o construtor, tudo novamente, para uma característica que já existe dentro da classe pessoa. Então eu vou lá e vou falar que ela vai estender da classe pessoa, que no caso aqui a gente utiliza a palavra extend. Então aqui, ó, public class, aluno, extend, pessoa. Certo? Então ele está estendendo lá de pessoa. E aí eu já estou passando aqui alguns parâmetros para o construtor, né? Já estou deixando o construtor aqui pronto, na verdade, para utilizar a classe pessoa. Então, ou seja, olha, eu tinha lá as características todas que vêm da minha classe pessoa. Então todas elas já estão aqui, certo? Mas eu tinha minhas especificações, que no caso aqui, olha, número da matrícula, posso colocar aqui o nome da mãe, olha, isso eu acrescentei. Então, para que vocês vejam que também facilita o processo, facilita entender que a linguagem orientada a objeto, ela tem um dos maiores objetivos, é tornar as coisas mais rápidas para ser feita, né? Então, ao invés de eu reconstruir todo um processo, eu vim aqui, olha, localizei a pessoa, a classe pessoa, vi que ela é a forma de bolo para eu criar várias outras forminhas pequenas, e essas forminhas pequenas criarem os meus objetos, que no caso aqui seriam os alunos, professor, funcionário, tudo que eu puder originar de pessoa. Aí eu vi que estava faltando o RG. Vamos supor que é um dado comum, né? Na verdade é um dado comum. Estava faltando o RG. Basta eu vir e colocar ele aqui no RG. Coloco ele aqui no meu construtor. Está feito aqui, ele já vai trazer para mim na minha classe aqui. Então, ao invés de eu ter que colocar um RG aqui nessa classe, um RG na outra classe, um RG na classe professor, aluno, depois funcionário e assim por diante, eu coloquei na minha classe, que é comum a todas, e aí eu já começo a trabalhar só as partes específicas. Então, eu trabalhei essa questão da herança, peguei tudo que é necessário da minha classe, da minha superclasse, e trouxe ela para minhas classes estendidas. Então, para fazer isso, basta colocar a palavra extend e de qual classe ele está estendendo. Feito isso, eu coloco os meus dados e pronto. Já trabalhei aqui a questão da herança. Certo? Agora vejamos aqui a outra questão. Olha, eu falei aqui da questão do RG, né? Que foi algo que eu vi que poderia ser em comum com todas, né? Eu coloquei o RG, vamos supor lá que eu analisei e vi que o RG é comum para todas as pessoas, tá certo? Então fui, coloquei, ele já vai entrar para a minha superclasse e estendendo isso para as outras classes também, ok? Aí vindo aqui agora na questão do aulas, certo? Na questão do aulas aqui, que nós trabalhamos nas aulas anteriores? Nós trabalhamos aqui como construir o objeto, na verdade, como eu instanciar um objeto. Que quer dizer o quê? Pegar a minha classe e transformar aquela classe efetivamente em um objeto para que eu possa trabalhar. Como é que a gente faz isso? Tá? Isso aqui é uma revisão da aula anterior. Por exemplo, eu não tenho a minha classe professor, né? Se eu tenho a minha classe professor, o que vai ocorrer? Para eu criar, basta eu colocar professor, um nome para o meu objeto e dizer que ele é um novo objeto do tipo professor.
que é a minha forma. E aí eu já passo os parâmetros dele, por exemplo, José Francisco, CPF, casado, 25 anos, e acrescentei agora o RG. Tá vendo aqui, olha, José Francisco, CPF, casado, 25 anos e o RG da pessoa. Vejamos aqui, olha, o nome, o CPF, o estado civil, a idade e o RG. Então eu estou passando isso de parâmetro no momento que eu crio o meu objeto. No momento que eu crio o meu objeto, eu já estou passando os parâmetros lá para aquele construtor. Aí eu passei o parâmetro, utilizei aqui essa instrução, que é o system.out.println, para imprimir na tela esse meu objeto. E aí como é que eu faço? Eu não tenho agora o meu objeto professor e não joguei dentro do meu professor lá. Vamos supor que dentro do meu objeto professor que ele seja lá um gaveteiro. Então a gaveta com um escrito nome lá na frente, que eu vou guardar o nome dele, a outra escrita CPF, a outra escrita estado civil, idade e RG. Então, cada uma dessas gavetinhas está guardando aquela informação. Então, ou seja, esse é o meu objeto, que chama professor, prof aqui no caso, que é o objeto da classe professor. Ele vai ter a gaveta nome, a gaveta CPF, estado civil, que são os atributos, que são os detalhes lá do meu atributo. Eu coloco eles para imprimir utilizando system.out.println para um objeto. Então, criei o objeto, joguei tudo lá dentro, aí eu vou imprimir parte a parte do que eu preciso. Lembra que agora eu tenho o meu RG. Então, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Só copia aqui essa linha. Ctrl V para a linha de baixo, faço a alteração aqui, ponho o RG. E agora, professor, que vai ser RG. Pronto, já estou mostrando agora o RG na hora que eu for fazer a impressão. Vou dar um salvar aqui. Mesma coisa ocorre aqui embaixo, só que aqui agora, ao invés de ter um objeto professor, eu vou ter um objeto aluno. Então faço o mesmo processo. Copio aqui minha última linha. Copio a última linha. Dá um Ctrl V. Opa, eu apaguei um pedaço da linha de cima. Mas a gente já conserta. Fecho. Ponto e vírgula. Agora aqui o que é? RG, que é comum a ele também. É comum à pessoa, é comum ao professor e é comum ao aluno. Tudo com origem lá na pessoa. Certo? E também trabalhei aqui a questão do loop, para que você fique lendo quantas vezes você quiser, tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei os dados aqui de maneira estática, mas a gente podia utilizar aquela classe scanner, ó, ela até ficou aqui. Poderia aqui utilizar a classe scanner para ler o dado da pessoa, do objeto no momento e fazer a impressão depois, tá? Vou até apagar isso que nós não estamos usando ela agora, tá certo? Bom, agora vamos gerar ele para ver opa, peraí. Ah, tá, não. Eu falei que eu não estava utilizando, mas eu estou utilizando sim, porque eu estou fazendo o controle do meu loop, ele é em cima da variável continua, então preciso fazer a leitura dela mesmo. Então estou utilizando sim, então há necessidade de ficar aqui. Beleza? Então vamos agora rodar o programa para ver ele funcionando, certo? Clico aqui. Ele já vai gerar. Olha, veja como os atributos foram preenchidos para o professor. Tá vendo? Eu não tinha um RG na anterior. Olha aqui, eu não alterei matrícula lá do aluno. É só vir aqui e alterar. É rapidinho. Deixa eu já fazer a alteração aqui. Ao invés de ser matrícula, vai ser RG. Salvo. E executo novamente. Vai mostrar aqui na tela. Então, olha, mostrou os dados do meu objeto. Se eu quisesse preencher outros, eu podia usar lá o scan, eu podia utilizar aqui, ó, vamos até fazer um outro teste aqui, para vocês verem. Eu vou fazer aqui com o aluno. Vou copiar daqui,
até aqui embaixo. Vou colar aqui. Só que ao invés de, agora eu não posso ter, vou colocar alu1. E aí eu mudo aqui embaixo, ó, tudo para alu1. Pronto. Aí aqui eu posso vir e alterar o nomezinho aqui só para vocês verem a diferença. Maria Antônia, tal, manter os mesmos dados aqui na frente, certo? Então, olha, eu tenho dois objetos de origem da classe aluno sendo criado aqui através da palavra reservada new, e tem um objeto sendo criado também vindo lá da classe professor. Ambas herdadas funcionalidades, herdadas características da classe pessoa, correto? Vou gerar. Olha aqui agora. Eu tenho aqui o dos dados do professor, depois eu tenho o dado do primeiro aluno, que é o Fabiano, e depois da segunda aluna, que é a Maria Antônia, certo? Então eu posso fazer, tá vendo como é que ficou fácil? Eu criei uma forma, e essa forma eu vou poder fazer várias receitas aí, vários tipos de bolos aí eu vou poder fazer com ela. Então aqui a gente conseguiu tratar orientação a objeto na questão da criação da classe e instanciação da classe, que o processo de instanciar é utilizar aquela palavra reservada new e criar um objeto com ela. Vimos a questão da herança, vimos a questão do construtor, vários dados aqui que são interessantes, que são introdutórios na orientação ao objeto. Tá certo? Bom, desejo que vocês tenham uma boa prova, tá? Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, não hesitem. E o que precisarem, estou aí à disposição, tá bom? Até uma próxima. Abraço a todos.